A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu comigo esse mês, mas antes de contar o testemunho, eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, que diz assim: Por- Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vou ler o 6 também. Estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu gosto mais quando diz assim, em outras traduções, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aqui está falando entendimento. Então, assim, está falando entendimento, mente, né, pensamento. Eu quero falar a respeito disso. Que nossa mente venha a ser levada à obediência de Cristo. Não somente a nossa mente, mas nossos atos, nossas vontades, nosso querer. Irmãos, eu passei um dia na casa de um colega meu, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, e lá estava passando muita música mundana. E aquilo ali, tocando o dia inteiro, passando clipes e tal. Cheguei até a ver alguns. Por curiosidade, coisa que eu não gosto, deixei lá, eu até falava, nossa, que saco isso, desliga isso, abaixa isso, mas eu não estava na minha casa, né, então não tinha como. E eu aprendi o quê? Que não adianta a gente só repreender, a gente tem que fugir da aparência do mal. Sair. Porque, irmãos, ouvido, olhos, são portais, tanto para Deus como para o diabo. Assim como Deus usa nossos olhos, fala conosco audível para alguns que têm o dom, também o Satanás ele entra através dos ouvidos, ele entra através dos olhos. São portais. E aquilo ali, irmãos, um dia, ouvindo aquelas músicas atuais do mundo hoje, né, que está em sucesso aí e tal. E aí, eu saí de lá e tal. Irmãos, eu fiquei uma semana perturbado. Eu acordava ouvindo aquela música na minha mente, eu dormia ouvindo aquela música na mente, me pegava durante o dia aquela música batendo igual um atabaque de macumba na minha mente, e aquilo ali me perturbava, e por mais que eu repreendia, o trem parecia que tinha grudado na minha mente. Talvez eu não orei o suficiente, repreendendo, não repreendi ele naquele momento, e aquilo ali ficou batendo na minha cabeça como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Porque era Satanás trazendo aquilo, né, para minha mente, me perturbando com aquilo ali. Porque é uma coisa que eu não gosto. A ponto, irmãos, o negócio foi tão sério que eu não tinha paz. E eu cheguei numa igreja que o pastor de lá é um servo de Deus. Ele é profeta. Ele nunca me viu na vida dele. Ele nunca me viu. E o Senhor mostrou para ele. E repreendeu aquelas músicas que estavam na minha mente. Que estavam na minha mente. Então, o que eu aprendi com isso? Só para você ver, o negócio foi tão sério que Deus mostrou para o pastor, profeta, que aquilo ali era do diabo. E que estava me perturbando. Estava tirando a minha paz. Então, assim, são portais. Tem gente que gosta de videogame de morte, de luta, de guerra, vendo coisas que não procedem do Senhor. Aqui, não pense você que é só naquele momento. Não é. Não é. Porque eu ouvi um dia, em poucas horas, aquilo ali me perturbou a semana inteira. A semana toda, aquilo ali ficou me perturbando. Igual um batuque de macumba na minha mente. Então, assim, filmes, músicas, desenhos animados, internet, videogame, isso, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso contamina a mente. Contamina a mente. Assim também como mágoa, amargura, ódio, ressentimento, adultério, prostituição, né? Até mesmo palavrões, palavras torpes, isso também contamina a nossa alma. Contamina a nossa alma. E isso me contaminou,
me contaminou, perturbou minha vida, perturbou minha mente durante uma semana. Então, assim que nossas armas, como está escrito em Efésios, em Coríntios, né, 2 Coríntios, Efésios fala da armadura de Deus, que também nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, Efésios 6, né, que fala da armadura de Deus. Precisamos levar nossa mente cativa à obediência de Cristo. Precisamos levar nossa mente cativa à obediência de Cristo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E fugir dessas coisas, irmãos. Fugir. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Eu não tinha que ficar só repreendendo, eu tinha que sair dali. Eu tinha que fugir daquilo. Porque essas coisas, por mínimas que achamos às vezes, não são. Não são. São setas agudas de Satanás, são alfinetes de Satanás, porque uma lança você vê, mas uma agulha, ela é quase invisível. Então são agulhas, são alfinetes que Satanás vai fincando na nossa mente, fincando no nosso corpo, no dia a dia, durante os anos, através de amizades tóxicas, através de internet, através de televisão, através de filmes. Sabe? Temos que tomar muito cuidado, porque essas setas do diabo, né? Eu digo alfinetes porque nós muitas das vezes achamos que são poucos, são pequenos, que não faz diferença, e faz, irmãos. Faz. Que nós venhamos nos vigiar, estou contando isso como testemunho, né? Porque eu sei que muitos, durante esse carnaval, acabam vendo coisas do carnaval, ouvindo coisas que não deve, né? Se contaminando com essas coisas. E essas coisas realmente contaminam a alma. E depois, para tirar, é duro. Para arrancar, só Jesus. A ponto que Deus viu que a luta que eu estava passando, Deus usou um profeta, um pastor, para me ajudar. De tão sério que o negócio tinha ficado. Né? Então, eu quero deixar esse testemunho, né, para os irmãos, que nós venhamos revestir da armadura de Deus, né, Efésios 6, né, e que nós venhamos militar essa guerra, guerrear não com nossas armas carnais, mas com nossas armas espirituais, nas quais Deus nos deu, e fugir da aparência do mal. E antes que eu me esqueça, que depois que esse pastor orou por mim, repreendendo essas músicas na minha mente, eu não tive perturbação mais, não me perturbou mais, eu não acordei ouvindo essa música, nem durante o dia, nem hora nenhuma. E me dei conta disso hoje, porque o negócio estava tão... a luta estava tão grande que hoje a minha mente está em paz. E antes que eu me esqueça também, eu quero deixar o último versículo, que está escrito assim em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu prefiro a outra tradução, que diz, pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, que nós venhamos buscar, né, com o nosso entendimento, com a nossa mente, e que a nossa mente seja cativa à obediência de Cristo, e que nós venhamos buscar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que não é ficar vendo essas coisas terríveis na internet, em filmes. Eu não estou falando para você parar de assistir filme. Não estou falando para você. Estou falando para você selecionar aquilo que é bom, agradável e perfeito segundo a vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer para nós, né? Que nós venhamos caminhar segundo a vontade dele, segundo a perfeita vontade dele em nossa vida. E outra coisa também que aconteceu comigo. Meu irmão, ele chegou a mandar para mim um vídeo. Mas antes dele mandar, ele perguntou. Ricardo, eu tô com um vídeo aqui que me mandaram de uma pessoa arrancando o coração da outra. E aquilo ali eu fiquei curioso. E falei assim, então manda. Mas eu não gosto de ficar vendo esse tipo de coisa. Sabe? De ver morte... destruição, esses negócios, maldade, eu não gosto de ver essas coisas. Nunca gostei.
Aí ele mandou, irmãos, esse negócio ficou me perturbando durante uma semana também, ou mais. Então, assim, quando o pastor ali, eu acho que repreendeu todo o pacote, sabe? Eu pedi tanto perdão a Deus por ter visto aquilo, porque a palavra de Deus fala para que nossos olhos não vejam a maldade, a corrupção. Porque, irmãos, isso fica. E só o Senhor para repreender, para arrancar da nossa mente essas coisas. Então, é esse testemunho que eu gostaria de falar com os irmãos. E tem um outro também testemunho sobre jogos. Isso foi na adolescência. Esses dois casos, né, desse vídeo pelo WhatsApp e na casa lá dessa pessoa que eu estava, foram recentes. Mas quando eu era mais novo, eu jogava... meu irmão jogava, sempre gostou disso, e me chamou para me jogar um videogame com ele. E na época era um negócio bobo, era aquele come-come, sabe? E eu joguei, e era aquele Mario Bros e tal. Eu joguei aquilo, irmãos. Quando eu fui orar, aquilo ali só ficava na minha mente. Só ficava na minha mente. Eu fechava o olho, aquilo ali vinha na minha mente. Eu via aquilo ali, todo tempo que eu fechava o olho para orar, eu via aquela imagem do come-come, do Mario Bros. Foi uma perturbação. Eu não sei se é porque eu sou mais sensível a essas coisas, não sei, né? Porque meus ouvidos são abertos para o mundo espiritual, meus olhos. Então, eu não sei se é porque o diabo tem essa facilidade também, né? Assim como tem facilidade de ver as coisas do Senhor, e o diabo acaba me atacando nessa área. Não sei se é exatamente só por isso, mas independente de ser só por isso, essas coisas contaminam e entram, são nossos olhos, nossos ouvidos, até mesmo aquilo que a gente pega, contamina a nossa alma, né? Então, cuidado onde você pisa, né? Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, cuidado com as amizades, porque nós estamos vivendo um tempo crítico da igreja, né? Um tempo crítico que Satanás está bombardeando a igreja, bombardeando as vidas assim, de uma forma muito terrível. Hoje não existe nem mais censura para as músicas, né? Você não precisa ver pornografia, é só você ouvir um funk. Você vai ouvir pornografia. E eu te falo que vai ser pior do que você está vendo. Porque você vai imaginando aquela cena toda na sua mente. Aquilo ali vai passando como um filme na sua mente. Ouvindo aquilo. Então, assim, são portais mesmo que Satanás entra. Então, às vezes, nem é necessário você ver. Só de ouvir aquilo ali, você vai imaginando aquela cena. Então, evite isso. Procure fugir dessas coisas. Porque... como eu falei no início, que são alfinetes de Satanás que vão entrando. Às vezes você nem está sentindo, mas os dardos inflamados do diabo estão entrando. E muitas pessoas não conseguem voltar para Cristo exatamente por isso, porque já está todo espetado, igual um boneco de voodoo. Sabe quando o bonequinho de voodoo está todo espetado de agulha? É mais ou menos aquilo, só que naquilo ali, na dimensão espiritual da vida da pessoa. Satanás espetou ele tanto, os dardos entraram tanto que ele não consegue. A mente já está dominada, o corpo já foi dominado. Isso é muito sério. Então eu quero deixar esse alerta aqui, sabe, para os irmãos, porque isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, e Deus usou um irmão, né, o irmão Altamir, do herdeiro de Cristo, do herdeiro de Deus, para falar a respeito. E eu senti também no meu coração de falar a respeito disso, porque isso é muito sério. Irmãos, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Satanás, ele sabe, ele tem estratégias. Ele sabe como invadir a mente de uma pessoa, invadir a vida de uma pessoa. Seja ela através de música, através de filmes, através de jogos, através de amigos. Ele sabe como envolver, enlaçar a vida de uma pessoa. E depois que enlaça a mente, irmão, só Jesus para libertar essa vida. Tem até aquela frase que fala, mente sã, corpo sã.
tudo começa na mente. E aquilo ali vai contaminando até cair pro coração. Quando cai pro coração, já se tornou normal. E quando se torna normal, você já está desviado da palavra de Deus. Você já virou mundano. Essa é a verdade. Né? Porque a Bíblia fala para a gente não conformar com esse mundo. E quando você se torna normal, conforma, você já está contaminado. Então essa palavra que eu deixo para os irmãos, amém? A paz.